Pronto, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, a nossa quarta aula. Vamos começar com a parte teórica, tá? E em seguida já vamos para a parte prática. Então, acabou nossa parte teórica, tá? Ela acaba hoje aqui daqui a pouquinho. Vamos voltar muitas vezes a essa parte teórica? Sim, tá? Voltaremos muitas vezes porque é nossa fonte de consulta o tempo inteiro para fazer o projeto. Ok? Então, vou. Estão vendo a apresentação agora, pessoal? Só confirmando. Ótimo. Pessoal, vamos recapitular aquilo que a gente começou ontem, falando sobre a previsão de carga, tá? Sei que tinha muita informação ontem, mas agora vocês Sim, Augusto, têm estou que vendo. entender. Ótimo. Vocês têm que entender isso aqui bem, porque nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, ok? Então, a previsão de carga, a iluminação, é previsto no mínimo uma lâmpada fixa, um ponto de luz fixo no teto, ok? Então, essa é a previsão da norma, ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Vejam, recapitulando. Quando nós não utilizamos a NBR 5413, que é o cálculo luminotécnico, que é aquilo que eu até postei agora há pouco no grupo do WhatsApp nosso, que nós vamos ter o curso de cálculo luminotécnico, são 6 horas de curso, tá? Que é para você calcular qual é a iluminação necessária para aquele ambiente, para aquelas determinadas características. Quando não se faz isso, se vai seguir o que está aqui previsto na norma. A norma prevê o quê? Com um ambiente igual ou inferior a 6 metros, é previsto uma carga mínima de 100 VA. Ok? 100 VA. O VA é aparente. Tá? Nós estamos acostumados a trabalhar com ativo, que é o watts, mas nesse caso VA. A gente vai fazer a devida conversão depois. Ok? Incômodos com mais de 6 metros, tá? Cômodos maiores de 6 metros quadrados. Então, ele tem, para os primeiros 6 metros quadrados, uma lâmpada de 100 VA. E acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros. Se eu tenho 10 metros, eu tenho uma de 100 mais uma de 60. Isso não quer dizer que eu preciso ter duas lâmpadas, tá? Não é isso, pessoal. Quer dizer que eu preciso de 160 VA para aquele local. Mas e se eu tiver 9,5 metros? Continua apenas o 100. Porque vejam, ó, a cada 4 metros inteiros. Ok? A cada 4 metros inteiros. Então, se eu tenho, eu tenho 9,99 metros quadrados, eu não tenho 10 metros quadrados. Ok? Então, manteria. Tomadas. É previsto uma tomada, no mínimo uma tomada, um ponto de tomada no banheiro. Ok? Aqui estamos falando de tomada. Ó, voltando. Aqui, pessoal, a gente fala de área. Iluminação é área. Tomadas é perímetro. Não confundam. Então, o banheiro pode ser imenso, mas ele só precisa ter no mínimo uma tomada. É o único que não tem medição, tá? Então, é previsto pelo menos um ponto de tomada. Pode ter mais? Pode, se houver necessidade. Vamos lá, cozinhas, áreas de serviço. Você segue o perímetro dele a cada 3,5 metros ou fração. Tá? Fazendo o meu perímetro, que é a soma dos 4 lados. Se tem 3,5 metros, uma. Se tem 7 metros, duas. Se tem 10,5, três.
Se tem 14 metros, 4. Ok? Mas e se eu tiver 12 metros? 4 também. Porque na iluminação fala 4 metros inteiros. Tá? Inteiros. Em tomada é fração. Ok? Pode dar fração e a gente tem que acrescentar mais uma tomada. Tá? Em varandas é previsto pelo menos um ponto de tomada. Assim, aqui, ó, antes. Bancadas de pia de cozinha. Ter previsto mínimo 2 tomadas correntes, podendo ser no mesmo ponto ou em pontos distintos. Se pode ser uma tomada dupla ou 2 tomadas simples. Tá? Então, em cima da pia da cozinha. Continuando. Olha, aqui saímos de área, vamos chamar assim de área molhada, cozinhas, áreas de serviço e banheiros, foi o que falamos primeiro, para áreas enxutas agora, tá? Essas áreas aqui, agora, em vez de ser a cada 3,5 metros, passa a ser a cada 5 metros ou fração de perímetro. Eu tenho um cômodo de 4 metros de perímetro. 1 por 1 por 1 por 1. Eu tenho uma tomada, porque é a cada 5 metros ou fração. Eu tenho 10 metros, 2. Eu tenho 9 metros, 2 ainda. Tá, pessoal? Então, isso aqui tem que ficar bem claro. Tem essa outra parte aqui que é meio... quando for fazer, a gente vai entrando nessa parte aqui, em mais detalhes, tá? Então, isso aqui vocês têm que ter conhecimento, mas eu não vou falar sobre isso aqui não, porque senão vai somente criar um pouco de confusão. Agora vai. Pessoal, falamos da determinação da quantidade de pontos de iluminação e de pontos de tomada. Agora nós vamos falar sobre a potência de cada ponto de tomada. Vejam que na iluminação, vou voltar aqui, ó. Na iluminação, ele já determina a potência de cada lâmpada, 100 VA ou 60 VA. Nas tomadas, ele não diz nada. Até aqui não falou nada, só falou da quantidade de tomadas. Agora que nós vamos falar sobre a potência das tomadas nos seus determinados ambientes. Então vamos lá. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui vai para o cálculo o tempo inteiro. Ok? Em banheiros, cozinhas, copas. Então vamos lá. Área molhada. Quais são as áreas molhadas? Tá? Banheiros, cozinha e copa. A área de serviço, perdão. A copa também, porque se for uma área molhada, mas praticamente não se conta mais isso hoje em dia. Ok? É previsto que, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos. Vamos lá. Eu tenho uma cozinha. Vamos prestar atenção, gente, nas contas. O perímetro dela tem 14 metros. 14 metros dá quantas tomadas, pessoal? Raciocinando que é a cada 3,5 metros ou fração disso. Vamos lá, pessoal, responde aí. Vamos, pessoal, pode responder. Eu preciso que vocês façam essas contas. Agora entramos na parte de contas. 4 pontos na 4 pontos. Mas eu quero que todo mundo faça as contas. É só dividir 14 por 3,5. 4 tomadas. 4 tomadas. Dá 4. Perfeito. 4. Vamos entender aqui agora. Estamos falando da cozinha.
Na cozinha vai ser previsto, então, o quê? Que os 3 primeiros pontos de tomada, nós vamos calcular ele como 600 VA. E a partir daí, tá? São 100 VA para a cozinha. Tá? Cozinhas, banheiros. Então, as 3 primeiras serão de 600. Então, deu 4 lâmpadas, deu 4 tomadas. As 3 primeiras são de 600, então 600 vezes 3, 1.800. Mais 100, 1.900 VA de potência. Estão entendendo, pessoal? A conta? Então, vamos mudar um pouco as medidas. Eu tenho uma cozinha. Deixa eu fazer as contas aqui, tá? Pronto, ela é 4x4. Vamos facilitar as contas. 4x4 eu vou ter quantas tomadas, pessoal? Exatamente, 5. É só dividir. Falou nada. É só dividir o perímetro. Eu falei que era 4x4, então ele tem 16 de perímetro. 16 dividido por 3,5 vai dar menos de 5. Aí vai se arredondar para cima, porque é fração de 3,5 metros. Então, realmente, 5 tomadas. Raciocinando que isso, estamos falando de uma cozinha. Qual é a potência do somatório das 5 tomadas? Teleone está preciso. Pessoal, vocês estão ouvindo o meu som cortando ou não? Tá tudo ok. O som tá normal, é que o pessoal fica com o microfone ligado, né? Tem que falar e desligar. É, isso mesmo. Aí, quem está com problema aí cortando, infelizmente, é a sua internet, tá? Mas eu estou gravando aqui a aula e aí você vai poder assistir mais tarde já. Se tudo der certo, como eu fiz ontem, em seguida, demora, viu, gente, para baixar e depois para converter para o YouTube. Não é rápido, não. Pronto, gente. Qual foi a potência? As 3 primeiras são de 600 e 2 de 100. Então, 6 vezes 3, 18, mais 2, mais 200, 2.000 VA. Certo? 2.000 VA. Ok, perfeito. Tá? Então, vamos lá. Fala de banheiro também, na mesma situação. Suponhamos, eu tenho um banheiro, vamos lá, de um salão de festas, alguma coisa assim, tá? Ou um banheiro de... Ah, nem sei, pessoal. Um banheiro muito grande que eu precise, atenda a público em geral e precise ter várias tomadas. Lá, pessoal, ligar carregador de celular, sei lá para quê. As 3 primeiras tomadas vamos contar como 600 VA. E a partir daí, tá? Todas as outras serão de 100. É esse o cálculo, tá? De maneira bem simples, é essa a maneira de fazer o cálculo. Só que depois, aí vem as considerações. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se, ou não, você não é obrigado a fazer, mas você pode fazer, para simplificar os seus cálculos. Admite-se que o critério de atribuição das potências seja, no mínimo, 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos.
Em vez de ser 3 pontos de 600, diminui para 2 pontos e a partir daí tudo de 100 VA. Admite-se, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Aí é uma maneira de você conseguir diminuir um pouco a potência dos seus circuitos, para ver o cabeamento, para verificar se está ali no limite do monofásico para entrar para trifásico, e nessa situação. Pessoal, vamos entender uma coisa. A tomada vai ser de 600 VA, a outra vai ser de 100 VA. Não, gente. A tomada física não vai mudar em nada. Isso é simplesmente para efeito de cálculo. Por que vamos colocar, suponhamos, a tomada de um banheiro como 600 VA? Secador de cabelo, desses grandes, tem um consumo muito grande. Então tem que pensar que lá eu vou ter um consumo grande. Vamos lá. Ferro de passar roupa, consumo é alto. Algumas geladeiras, dependendo do tamanho delas, consumo é alto. Forno elétrico, consumo é alto. Dependendo do forno elétrico, vai ser tomada de uso geral ou vai ser tomada de uso específico. Tá? Mas vai depender do tamanho do forno. Então, pessoal, não confundam. A minha tomada aqui tem que ser de 600. Essa aqui é de 100. Não. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é somente para efeito de cálculo. Ok? Então, ó, quando passa de 6 pontos, você pode diminuir para só as duas primeiras ser de 600 e a partir daí todas de 100. Ok? Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por tomada. Isso, pessoal, é mínimo. Tá? Mínimo. Você pode trabalhar com mais, mas esse é o mínimo. Ok? Para fins de cálculo. Não misturem a tomada física ali com ela para efeito de cálculo. Não vamos misturar as coisas. Considerações gerais. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento de corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Gente, o que isso aqui quer dizer? Nós aqui no Nordeste utilizamos 220 volts. Certo? 220 vezes 10, 2.200 watts. Qualquer equipamento que passar de 2.200 watts, ele tem que ter um circuito independente para ele. Passa a ser chamada tomada de uso exclusivo. Tá? 10 amperes. Quem trabalha com 127 volts, a partir de 1.270, tem que ser tomada de uso exclusivo. Vamos lá. Eu tenho uma máquina de lavar. Uma máquina grande, bonita. Ela não dá 2.200 watts nunca. Mas se eu trocar essa máquina de lavar por uma máquina de lavar que aquece a água, tá? Não é coisa muito comum aqui para a gente, mas existe sim. Essa máquina provavelmente vai passar de 2.200 watts e precisa ter uma tomada de uso exclusivo para ela. Ou seja, um circuito próprio, saindo de um disjuntor próprio, fase neutro e terra, saindo do quadro de disjuntores, indo até a tomada que vai alimentar aquele circuito, que vai alimentar aquele equipamento, exclusivo para isso. Tá? Micro-ondas. Vai depender do tamanho do micro-ondas. Tá? Ele vai consumir os 10 amperes ou não. Então, isso tem variação. Quando é que a gente fica sabendo isso? Na entrevista com o cliente.
ou quando já recebemos o projeto de um arquiteto ou de um engenheiro, tá? Ou de um técnico mesmo, que já venha pré-estabelecido aquele lá. Aqui eu preciso de uma tomada tal para tal equipamento. Tá certo? Estão entendendo, pessoal? Tem muitas variáveis daqui para frente, tá? Pontos de tomadas de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e análogos devem ser atendidos exclusivamente, atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais. Resumindo, pessoal, o que isso aqui quer dizer? Eu tenho uma casa pequena, tá? Eu tenho uma casa pequena. Mesmo assim, eu sou obrigado a dividir, tá, as tomadas em 2 circuitos. Um para a área molhada, que são as cozinhas, copas, banheiros, lavanderias, tá? E outro circuito de tomada para a área seca. Então, eu tenho que ter na casa, no mínimo, 2 circuitos de tomadas. Tá certo? No mínimo, 2 circuitos de tomada. Então, tem que ficar bem isso separado. Iluminação eu posso ter um só. Mas tomada, mesmo numa casa pequena, eu tenho que ter 2. Um que vai alimentar sala, quartos, varanda, terraço, seja lá o que for, e outro que vai alimentar as tomadas de área molhada. Isso é o que a norma pede, tá? Outra observação que aí já não é da norma, é minha observação, tá? É aquele assunto que eu falei para vocês, quando a gente vai fazer um projeto elétrico. Primeira coisa que eu pergunto ao cliente ou a quem está me passando o projeto. A sua casa vai ter o teto, se for laje, vai ter o teto rebocado ou vai colocar gesso? Não, vai rebocar. Se vai rebocar, então, automaticamente, o eletroduto vai ter que passar no concreto. Antes de concretar a laje, ele vai ter que ser colocado e vai ficar dentro do concreto. Ah, não, eu vou colocar forro de gesso. Então, o seu eletroduto pode passar entre o fundo da laje e o forro de gesso. E isso vai ter variações na maneira que nós vamos construir o projeto elétrico. Tá certo? Pessoal, eu mandei vocês imprimirem isso aqui, que é a planilha, né, para a tabela de cálculo, tabela de circuitos, condutores e proteção. Aqui que nós determinamos toda a nossa parte elétrica. Nós vamos fazer isso para frente, então não se preocupem com isso aqui agora. Ok? Simbologia. Como a NBR 5444, se eu não me engano, esqueci o nome. Perdão, esqueci o nome, a de simbologia, aquela que está revogada. Tá? Como ela está revogada, a gente acaba utilizando muito adaptações, principalmente que se inclui equipamentos novos que não existiam no tempo que equipamentos elétricos, tá? Que no tempo que essa norma foi elaborada, se eu não me engano, ela é de 64, é 68. Tá? Então, não existiam e hoje se passa a utilizar. Então, se tem que fazer adaptações, porque na norma não existe isso. Então, isso aqui é a metade dela. Tá? Nós vamos consultar isso aqui o tempo inteiro. Gente, ó, isso aqui é a representação, tá? O círculo e a parte interna. A representação de uma lâmpada, onde na parte superior diz qual é a potência da lâmpada. Aqui embaixo, à esquerda, o número do circuito que alimenta essa lâmpada e a letra é o comando do interruptor que acende essa lâmpada. Aqui é uma arandela. Vai ter as mesmas informações. A gente põe a potência aqui em cima, o circuito aqui e o interruptor aqui do lado.
A arandela, para quem não sabe, é aquela lâmpada pendurada na parede. Aquilo se chama arandela. De maneira geral, tudo que está pendurado na parede é arandela. Aqui, pessoal, isso aqui, ó, simbologia para ponto de antena. Aqui, uma tomada baixa, ó, uma tomada na altura. Isso aqui não existe na norma, eu tive que criar isso aqui, porque como eu utilizo isso aqui direto na cabeceira de cama, eu preciso de uma tomada que esteja a 60 centímetros. Isso não existe na norma. Tá? Então, uma tomada de 2 pontos mais o terra de 220 volts a 60 centímetros do solo. E um interruptor paralelo de uma única tecla. Isso aqui é a simbologia para interruptor. Isso aqui é para tomada intermediária, que é na altura de 1,20 m. E um interruptor, então é tomada interruptor. Aqui o interruptor duplo, triplo, o interruptor paralelo sozinho, o interruptor intermediário. Aqui é um sensor de presença. Aqueles sensores que você, em vez de acender a lâmpada, quando você chega lá, ele acende a lâmpada sozinho. Tá? Aí aqui vem a tomada baixa a 30 centímetros, que isso aqui é o que está na norma. Esse aqui, que é a 60, é o que eu disse, não existe na norma, isso aqui é invenção minha. Aqui a 1,20 m e aqui a 2,20 m. Aqui é uma tomada dupla, a 1,20 m de altura. Tá? Então, nós vamos usar isso aqui direto. Até já olhando aqui, pessoal, eu estou vendo que está faltando. Aqui eu teria que ter a dupla de 30 centímetros de altura, a dupla a 60, tá? E a dupla a 2,20 m. Também. Está faltando aqui na minha legenda. Tem que corrigir isso. Tomada de telefone. Caixa 4x2, uma caixa de passagem só. Tomada para som a 45 de altura. Tomada para som a 2,20. Interfone ou campainha. Tá? Você vai lá do lado de fora, o interfone, aí coloca um símbolo desse do lado de fora e um desse dentro da casa. Um balizador de jardim. Para quem não sabe o que é um balizador de jardim, você está passando um canteiro, um corredorzinho no meio da grama, tá? Onde a gente tem normalmente lâmpadas de um lado e do outro, que são uns postezinhos pequenos, de 40 centímetros de altura, mais ou menos, tá? Ou então a lâmpada que está totalmente dentro do solo. Você olha que ela está enterrada, a lâmpada, tá? Tudo aquilo é balizador de jardim. Haste de aterramento, a configuração aqui de fase, neutro, terra e retorno, o quadro de disjuntores, o padrão de entrada, caixa de passagem, e aqui tem, tá, o conduíte, o eletroduto, né? Embutido na laje, tá? Embutido em piso ou parede. Isso aqui não precisaria estar só embutido, ele pode estar também aéreo, tá? Tem que fazer uma correção. Isso aqui é para antena de TV, um para estar embutido no piso e o outro não, tá? Então, essa simbologia a gente pode ir completando, acrescentando mais coisas. Depende do que você fez no seu projeto. Pessoal, olha, um projeto elétrico ele é composto pelas seguintes coisas. O projeto básico, aquele que não precisa ser apresentado na companhia de energia elétrica. Ok? O básico. O básico eu vou ter o próprio projeto elétrico, o diagrama de disjuntores, que é isso aí, a simbologia e a tabela de cálculos. São os 4 itens que compõem um projeto elétrico. Se eu passar do limite, no caso CELP Pernambuco, se eu passar dos 50 quilowatts, eu tenho que apresentar um projeto mais elaborado,
onde ele já vai pedir também para fazer o PDE, que é o ponto de entrega. Aí você vai ter que desenhar poste, a fazer todo o detalhamento do poste, do padrão de entrada, tudo mais. Vai ter que ter memorial descritivo, vai ter que ter licença ambiental, se for o caso, e outras licenças, tá? Então, basicamente, é essa a diferença de um projeto que precisa ser apresentado na companhia para avaliação dela ou não. Então, isso aqui, pessoal, olha, Aí, tem microfone, deixa eu... Pronto, cortei o microfone dele. Quem tá nem percebeu, provavelmente. Então, vamos lá, pessoal. Imaginem que esse contorno aqui maior é o quadro de disjuntores. Tá? Nesse quadro de disjuntores, ele vem... Isso aqui, ó, é a medição. O quadro de medição seria... repetir o que, Teleones? Teleones está fazendo a pergunta aqui, então vamos adiantando. Quadro de disjuntores. Aqui, tá? O quadro de medição, ou seja, o padrão de entrada. No padrão de entrada, temos aqui um disjuntor. Tá, eu vou repetir, deixa eu explicar isso aqui, me cobre de novo, tá? Um disjuntor de 70 amperes. Isso aqui é um circuito monofásico. Tá? Monofásico. Pessoal, eu até estou verificando aqui que esse projeto aqui eu cometi um erro. Vejam, eu tenho neutro, fase e terra. Então, é monofásico. E aqui a simbologia do disjuntor está trifásico. 3 linhas, ó. Enquanto aqui tem uma só. Tá vendo, ó? Monofásico é assim, trifásico é assim. Então, na hora que eu fiz o projeto, tá? Eu acabei errando, é só agora que eu percebi. Tá? Então, isso aqui seria um disjuntor de 70 amperes monofásico, veio fase, neutro e terra do padrão de entrada. Entrando no quadro de disjuntores, nós temos um disjuntor de 70 amperes de novo. Aqui está repetindo o erro, tá, pessoal? Isso aqui é monofásico. De 70 amperes. Que depois do disjuntor está saindo para o DPS. De 275 volts, 45 kA. Ok? E que vai para o aterramento. Aqui, a simbologia de aterramento. O próprio quadro de disjuntores também vai para o aterramento. Se ele fosse metálico, vai para o aterramento. Se não é metálico, não aterra-se o próprio quadro de disjuntores. Então, isso vai depender do que é. Daqui, ó, o disjuntor geral subdividiu para todos os circuitos que nós temos. Nós temos aqui, ó, 9 circuitos. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando temos 9 disjuntores, é previsto ter 3 reservas. Eles não estão ligados a nada, mas tem que ficar previsto lá. Então vamos lá. O primeiro circuito monofásico de 10 amperes, fase neutra e terra, de 1,5, 236 watts foi a soma das potências, tá? E aqui ele está iluminando varanda, sala de estar, circulação, quarto 1, quarto 2. O outro circuito de iluminação, fase neutra e terra, de 10 amperes, tem 340 watts, iluminando essa parte aqui. O outro, circuito de tomada, tá? Aqui, ó, TUGs, tomada de uso geral, de 25 amperes, ligado a um DR de 25 amperes, saindo cabeamento fase neutra e terra de 2,5, tem 3.900 watts de potência, e ele abastece as tomadas da varanda, sala de estar,
como está previsto aqui. Aí o outro circuito de tomada, com DR de 25, fase neutra e terra, 4.400 watts, que é para área molhada, cozinha, área de serviço, banheiros. Tá? Aquela história que a norma diz que tem que separar em dois circuitos de tomadas. Aí, a partir daqui, começaram as TUI, tomada de uso geral. Ar-condicionado, 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 chuveiro, chuveiro. Tá? Gente, só aqui uma observação. Ó. Lembra da história da curva que eu falei ontem para vocês? Curva C, 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 C. Pegou aqui, ó. Ar-condicionado, curva C, 16. Curva C, 16. Curva C, 16. Foi para chuveiro. Curva B. B de bola. Chuveiro é resistivo. Então, ele não precisa que ele tenha uma resistência a um pico de carga muito grande. O motor elétrico é que, quando vai ligar, ele dá um pico muito alto e depois estabiliza. Chuveiro, resistivo, qualquer coisa que seja resistiva, não tem isso. Então, curva B. E o reserva, como você não sabe o que é que vai ser usado, tá? Só tem que estipular que existe um reserva. E deixa aqui. O eletricista normalmente nem coloca o reserva no lugar. Tá? Vamos para o próximo. Agora, aqui sim, é um trifásico. Tá? Um quadro pequenininho, mas é trifásico isso aqui. O quadro de disjuntores, novamente, aterrado. Tá? Isso vocês têm esse material aí com vocês, né? Impresso. Tá? Vem do padrão de entrada, um disjuntor trifásico de 40 amperes. Os cabos que estão passando nele, ó, negativo, fase, fase, fase e terra. São 3 cabos de 16 milímetros para fase, mais um 16 para o negativo e um 16 para o terra. Tá? Entrou no quadro de disjuntores. Um disjuntor trifásico de 40 amperes. É a mesma coisa do disjuntor de lado, que vai ser colocado na CELP. Em seguida, ele vai para o DPS. Aí aqui, pessoal, são 4 DPS. Tá? A gente põe a simbologia de um só, mas são 4 DPS que teria que ter aqui. Na hora de montar, o eletricista sabe disso. Porque são as 3 fases e mais o terra. E divide em circuitos. Tá? Aqui, veja, vai perguntar por que isso é trifásico. Às vezes a potência total não dá sequer 15 quilowatts. Menos de 15 quilowatts é monofásico. Mas por que eu tive que fazer um trifásico? Mesmo eu tendo um ambiente pequeno. É porque isso aqui é uma sala comercial grande e vai usar 2 ar-condicionados que, pela potência dele, eles são trifásicos. Tá? Então, o ar-condicionado é trifásico. Vamos lá. Oficina mecânica. Uma oficina mecânica gasta muita energia, gente? Tem um grande consumo de energia? Não, não tem. Mas se ele tiver elevador de carro, normalmente aqueles elevadores são motores trifásicos. Então você tem que pedir trifásico. Tá? Então, veja, o primeiro circuito, monofásico, 10 amperes, iluminação. O segundo de iluminação, 2 de tomadas. O salão era grande. Não tem área molhada, mas como o salão era grande, iria passar. Se somasse os dois, iria passar de 25 amperes, aí eu teria que substituir o DR de 25 por um DR de 40, que já é mais difícil de achar, tá? Já é difícil de achar um DR de 40. Então, 2 circuitos separados para tomadas e os 2 de ar-condicionado trifásicos, tá? E 2 reservas, como temos 6 circuitos, reservas.
tá? Então, isso aqui, pessoal, e já acabei de verificar que teve uma pequena incorreção aqui. Aqui, ó, tinha que entrar ABC, ABC, tá? Aqui nos dois casos, porque pega fase A, fase B e fase C. Isso a gente vai ver depois. Então, pessoal, acabamos a nossa parte aqui. Acabamos toda a nossa parte teórica. Nós vamos fazer o que agora, pessoal? Peguem o projeto que nós temos, esse projeto aqui, e vamos começar a trabalhar em cima dele. Todo mundo lá, material de anotação, e vamos começar a fazer cálculos. Podemos? Teleones, respondendo a pergunta, eu acho que você perdeu o áudio, né? O que é que nós precisamos ter? O próprio desenho do projeto no ambiente, o diagrama unifilar do quadro de disjuntores, a simbologia, tá? E a tabela de cálculo. Isso são os 4 componentes básicos de um projeto elétrico. Se você vai apresentar, devido já passou de, no caso CELP, passou de 50 quilowatts, tá? Passou de 50 quilowatts, tem que apresentar a CELP o projeto, aí a CELP vai pedir mais algumas coisas, tá? Que seria o desenho do ponto de entrega, que é o poste, o desenho completo do cabeamento entrando no poste, entrando descendo pelo poste para o quadro para o padrão de entrada, subindo ou descendo, como seria o caminhamento até entrar para a residência. Teria que ter licenças, se for o caso, as licenças, tem que ter um memorial descritivo de tudo no projeto. Tá? Então é por isso que a gente está fazendo abaixo de 50 quilowatts aqui no nosso projeto. Pessoal, vamos começar a fazer a iluminação então? Pronto. Ok, coloco sim. Me cobrem. Pessoal, a iluminação, o que foi que nós aprendemos? Tá? A cada 6 metros quadrados, uma de 100, e a cada 4 metros inteiros, uma de 60. Não é isso? Iluminação. E a iluminação é feita pela área. Então, aqui tem escrito qual é a área do projeto. Sala, vamos pensar aqui na sala. Só na sala. Tem escrito aqui qual é a área? Não. Tem escrito qual é o perímetro? Não. Mas, na verdade, nós temos as informações aqui precisas para isso. Qual é a largura dessa sala? Pessoal, desconsidere esse detalhe aqui, ó. Pensa que está inteiro. Se vocês vierem nessa primeira medida aqui em cima, essa do meio, ó. Primeira não, a segunda medida, 4,20 metros. Quem é técnico em edificações aí, tem que saber isso de cós salteado. Os eletrotécnicos, nem tanto. Tá? Então, veja, você pegar a cota, essa cota aqui está querendo dizer que ela está pegando desse lado da parede até esse lado da parede. Então, tem 4,20 metros. E qual é o comprimento dela? A primeira cota não, vou para a segunda cota. A segunda tem 3 metros. Então, eu vou fazer o quê? Só multiplicar. 4,20 por 3 metros. Façam a conta aí, pessoal. 4,2 vezes 3. 12,6 metros. 12,6 metros quadrados. Certo? Então, anotem, pessoal, no projeto de vocês aqui dentro. 12,6 metros quadrados. Pequeno, tá? Fazer pequeno isso. Eu vou fazer aqui
12,6 metros quadrados. Pronto. Isso é a área aqui. E qual é o perímetro, pessoal? 4,2 mais 4,2 mais 3 mais 3. Então, o perímetro é 4,2 mais 4,2 mais 3 mais 3. Temos 14,4 metros de perímetro. Então, vou copiar aqui para baixo e vou fazer as alterações. 14,4 metros. Não tem o quadrado, viu, pessoal? Aí a gente sabe, tem o quadrado é área. Isso aqui é perímetro. Ok? Vamos fazer nos outros ambientes. Ó, isso aqui está tudo fácil demais de fazer, pessoal. O único mais complicado para vocês fazerem é aqui a área de circulação, porque ela começa daqui, ó, e fecharia aqui. Então, eu vou fazer isso aqui para vocês, para simplificar, tá? Então, entrar comando área aqui. Pronto. Anotem aí. Área 12,97. Ou melhor, 2,97 metros quadrados. E o perímetro tem exatamente 8 metros de perímetro. Dois vírgula noventa e 8 metros. Dois vírgula noventa e 8 metros. Entenderam aí, pessoal? Aqui vocês vão fazer a cozinha. Como vai ser a cozinha? 3,15 por 1,95. Então, vocês fazem a área e fazem o perímetro. Exatamente, 3,15 por 1,95. Tá sem o som, professor. Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo. Tá sem o som, professor. Eu tô sem som? Não, meu som tá normal. É que eu tava calado mesmo. Tô esperando vocês fazerem as contas. Agora é com vocês, pessoal. Foram 3 dias e meio falando o tempo inteiro com vocês. Agora é a vez de vocês.
Agora acabou a folga de vocês, agora daqui para frente é trabalho o tempo inteiro. Professor, o senhor poderia repetir aí como é que faz o perímetro, por favor? O perímetro, era só um instante que eu tô. Pronto, que eu apaguei aqui uma cota sem querer. O perímetro é a soma dos quatro lados. Só isso. Você está em qual ambiente? Não estou fazendo já tudo já. Só faltando Ó, serviço. aqui a sala tem 4,20 por 3 metros. Então, 4,20 duas vezes, que é o 4,20 de cá, 4,20 de cá, 3 metros de cá e mais 3 metros de cá. Perímetro é simplesmente a soma dos quatro lados. Como praticamente tudo que a gente faz são retângulos, tá? Perfeitos, em ângulos de 90 graus, realmente, então não tem variação de um lado para o outro. É só somar os quatro lados. Só a área de circulação que eu fiz aqui, porque é mais complicado para vocês acertarem. A cozinha é o quê? 6,14 por 10,2, é? Ué, tá dando divergência aí. 3,15 mais 3,15, 6,30. 6,3 mais 1,95, 4, 3,90, 3,9. 10,2. A cozinha é 6,14 por 10,2, pessoal. Não 8,44, não. Augusto, vê só. O tamanho da largura do terraço. Ah, Ele é 1,60 m, né? Na planta. Eu qual a acho largura? que é 1,60. 1,60 e não 1,75, né? Porque o 1,75 tá pegando. É 1,75 é 1,60, né? externo. É. Pronto, É isso. pronto. Então tá ok. Tá, valeu. A serviço só tem corte em um do lado? Deixa eu ver. É, o pior é que eu acho que é isso mesmo. Como é uma área aberta, tá? Eu vou fazer aqui a medição pegando por fora. Que é uma grade só aqui. Então, 1,80 por 1,1. Tá? A área de serviço tem 1,80 por 1,1. Um e oitenta por 1,1.
Não é 1,10 não, professor? 1,80 por 1,10? É 1,10. 1,80 por 1,1. Enquanto 8 Não, por não é a mesma 1,1. coisa. É, 1,80 por 1,10. É por 1,10. 1,80, 3,60, 5,80, né? (5,8 metros quadrados) e 1,8 vezes 1,1. 1,98. O terraço é 9,5 por 5,25? Pessoal, aqui tem um pequeno erro aqui. Essa cota teria que... Então, assim, aqui tem que contar 1,60, tá? O terraço. Não 1,75. 1,60 m. Então, quem está certa a medida que o Teleones postou aqui. Professor, Sim, pois não. essa área de serviço aí, eu só consigo enxergar uma cota, que é essa de 1,80. Essa Então, e cota a da outra é medida da lateral 1,10. é É 1,10. 1,10, não é isso? Isso. Ah, ok. Obrigado. Nada.
E aí, pessoal, terminaram os cálculos? Vamos dar mais uns 2 minutos aí, pessoal, terminar, para todo mundo terminar. A circulação dá 2,97 por 8 aqui na tela. Pronto, pessoal, vamos para a conta então? Vamos fazer iluminação. Tá? Qual é a regra para a iluminação? A cada 6 metros quadrados, uma lâmpada de 100 VA. Ok? E a cada 4 metros inteiros, uma de 60 metros quadrados, tá? Então, vamos lá. Vamos para o projeto. Vamos pegar a calculadora, pessoal. Eu vou colocar a calculadora aqui na frente da tela para exibir para vocês. Estão vendo a minha calculadora? Certo. Então, vamos lá. Eu tenho 12,6 metros quadrados. Menos 6 metros. Que é a primeira lâmpada de 100 VA. Então, eu já tenho uma de 100 VA. Anota. Eu já tenho 100 VA. Agora, eu vou tirar para a de 60 VA. Menos 4 metros. Eu já tenho uma de 60 VA. A diferença é igual ou superior a 4 metros? Não. Então, eu tenho 160 VA, que ele fala que é inteiro. Área, iluminação é área, e área é 4 metros inteiros. Ok? Então, aqui, eu vou ter 160 VA. Vou apagar isso aqui por enquanto. 160 VA. Cozinha. 6,14. 6,14 menos 6 dá 0,14. Menos 6 já dá uma de 100 VA. Eu tenho espaço para colocar mais 4 metros aqui? Não. Então só tem 100 VA. Faça o resto, pessoal. Estão entendendo, né? O que é que nós vamos ter aqui? Detalhe, viu? Na área de circulação é muito pequena, mas vai ter também uma de 100 VA. Área de serviço também vai ter uma de 100 VA. Banheiro é menor do que 6, uma de 100 VA. Terraço
menor do que 6, uma de 100 VA. Só vai ter agora maior, tá? O quarto. Qual é a do quarto aqui, pessoal? Responde aí para mim, por favor. Tá, vou explicar de novo, tá? Tá, Teleone está certinho, aqui é 160. Pronto, pessoal, vou explicar de novo. Eu tenho uma iluminação primeiro, a gente usa o quê? Área. Se é área, então metro quadrado. Ok? A gente sabe que a norma prevê que os 6 primeiros metros quadrados terão uma lâmpada de 100 VA. E a partir daí, para cada 4 metros completos, vai ter uma lâmpada de 60 VA. Então, eu venho aqui 12,6 metros quadrados, menos 6 metros quadrados, que é as primeiras 100. Pronto, eu já anoto, tem 100. Agora, qual é a próxima? É para a lâmpada de 60. Lâmpada de 60 é a cada 4 metros inteiros. Então, eu tiro agora 4 metros. Já tenho uma lâmpada de 60. Então, eu tinha 100 e mais 60. Tá? O que sobrou agora é maior do que 4, é igual ou maior do que 4 metros? Não. Tem 2,6. 2,6 é menor do que 4 metros. Então, acabou. Eu tenho 100 e mais 60. Tá? 100 e mais 60. Então, eu passo a ter 160 VA. O que sobrou é menor do que 4, esquece. Professor, Não importa. pode não, viu? Não sei se é você que, ó. Peraí, não sei se foi você que está me perguntar. Alguém escreveu aqui, poderia usar 2 lâmpadas de 100, já que temos mais de 12 metros? Não, gente. Olha o que diz a norma. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, uma de 100. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os 6 metros quadrados, acrescido de 60 em 60 para cada 4 metros. Então, eu não posso pegar 6 e 6. Eu tenho que pegar 6 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, até eu completar a quantidade de metros quadrados. Tá? Desculpa, quem estava me perguntando alguma coisa, eu acabei interrompendo. Sou eu, Cláudio. Não, Cláudio. Professor, não importa o tamanho da área, no caso aqui a circulação, né? 2,97. Mas sempre temos que começar com a de 100 VA. De lâmpada. Começa pela de 100 VA. Sempre será 100 VA, né? Dependendo da área, se for maior, aí vai acrescentando a de 60 VA. Okay. Exatamente. A iluminação mínima é de 100 VA. Ok, não importa o metro, 100 VA. 100 VA. É um absurdo, mas é exatamente isso. Tá, João. Obrigado. Lembrando que essa norma foi feita para a lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas antigas. Se brincar, tem gente aqui no grupo que não sabe nem o que é isso, que nunca viu. Por causa da idade, né? Eu, como tenho orgulho dos meus cabelos brancos, conheci muito bem. E aí, pessoal, fecharam a área? Fecharam a iluminação? Então, nós temos na sala 160, na cozinha 100, na área de serviço 100, na circulação 100, no banheiro 100, no terraço 100 e 160 no quarto. Todo mundo concorda, pessoal?
Positivo. Pronto. Agora, pessoal, vamos ver tomadas. Vamos aqui para tomada. Olha o que prevê a norma aqui para tomadas. Banheiro, no mínimo uma, tá? E na cozinha, nas outras áreas. Vamos, então, para o primeiro ponto, banheiro, para facilitar. O banheiro, uma de 600. Pronto. Vamos fazer o seguinte, já vamos determinar a quantidade, tá? E determinar também a potência delas, para a gente matar os dois coelhos de uma cajadada só, tá bom? Então, eu vou ter banheiro, vou fazer uma só. Vou escrever assim, ó, isso é o meu jeito, tá? Você pode fazer diferente. Uma lâmpada ou melhor, uma tomada de 600. Então, vou tentar melhorar aqui para facilitar para vocês. Tomada. Uma de 600. 600 VA. Área de serviço. Tá? O perímetro dela. Vamos lá. Vamos entender agora como faz a conta. Saímos do banheiro, tá vendo? Ó? Que o banheiro determina que é no mínimo uma. Tá? Cozinhas, áreas de serviço. O perímetro a cada 3,5 metros ou fração. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui? Eu tenho 5,8. Então, vamos para a calculadora. Presta atenção aqui na conta, pessoal. 5,8 metros de perímetro. Como estamos falando de área de cozinha, área de serviço, tudo, tá? Então, ó, dividido por 3,5 metros. Deu 1,65. Quantas tomadas eu tenho? 2 pontas, Augusto? 2, exatamente. Porque fala que é o perímetro de 3,5 ou fração dele. Diferente da iluminação, pessoal. Não pode confundir. Iluminação, se não deu 4 metros, o que sobrou, esquece. Já tomada, não. É aquele tipo de coisa, errar para mais. Então, terei 2 tomadas. Qual é a potência das tomadas da área de serviço? Relembrando, as 3 primeiras serão de 600 e a partir daí será de 100. Então, eu vou ter 2 tomadas de 600. Duas de 600 VA. Entenderam, pessoal, como faz essa conta? Repete aí, por favor. Positivo. Vamos lá, repetir. Eu simplesmente pego o perímetro 5,8 metros e divido qual é a norma, está dizendo lá qual é uma tomada a cada quantos metros para a área de banheiro, ou melhor, de cozinha e de área de serviço. A cada 3,5. Se é a cada 3,5, eu vou dividir por 3,5. Deu 1,65 tomadas. Existe 1,65? Não, arredondo, nesse caso, para cima. Vai para 2. Então, 2 tomadas. Pronto. A norma prevê que na área de cozinha, área de serviço, as 3 primeiras tomadas sejam de 600 VA. E a partir daí sejam de 100 VA. Então, nós temos
Como só temos duas, serão duas de 600. Vamos lá. Cozinha, 10,2 metros. Então, vou fazer a mesma coisa. 10,2 dividido por 3,5. 2,91. 2,91, arredonda para cima. 3. 3 tomadas. Relembrando, a tomada na área de cozinha, as 3 primeiras são de 600 e a partir daí de 100. Então, eu vou ter 3 de 600. Três tomadas de 600 VA. Então, já matei a área molhada. A área molhada diz que é a cada 3,5 metros. A área seca é a cada 5 metros. Já é diferente, pessoal. Uma tomada a cada 5 metros de perímetro ou fração. Ó, 5, ó. Então, se eu vou fazer a sala agora... Falta o banheiro, né? Banheiro a gente já fez? É uma de 600? Banheiro já começa com uma de 600, acabou. A não ser que você tenha um banheiro muito grande e precisa acrescentar. Aí seria também as 3 primeiras de 600 e a partir daí de 100. Então foi na hora que caiu aqui, beleza. Ah, beleza. Então vamos lá. Sala. Eu tenho 14,4 metros. Vou dividir, nesse caso, por quanto, gente? Estou falando de sala agora. Por 5. Por 5. 5. Divido por 5, deu 2,88. 2,88 arredonda para cima. São 3 tomadas. Quando falo de área seca, tá? Aqui, ó. Nos demais cômodos ou dependências, saiu área molhada, é tudo de 100 VA. Tá? Então, voltando lá para o CAD. Deu quantas tomadas? 3. Não foi isso? 3. Todas são de 100. Então, tomadas 3 de 100. Cinco tomadas, não. A gente tem 14,4, divide por 5. Não, você deve ter dividido por 3,5. Ó, vamos lá, você fez 14,4 dividido por 3,5. Aí daria 5, mas não. A área local seco, tá? É por 5 metros e não por 3,5. 3,5 é cozinha e área de serviço. Então, aqui a gente vai fazer 14,4 dividido por 5. Dá 3 tomadas. E todas elas são de 100. Vamos lá, terraço. Tá 2. Seria o quê? 2. 2 de 100, né? Porque eu vou pegar 9,2, dividir por 5, vai dar 2, vai dar menos de 2, arredondo para cima, tá? Dão 2 tomadas de 100 VA. O quarto vai dar quantas? 3. 12,8 dividido por 3, ou melhor, dividido por 5,
dá menos de 3. Arredonda 3 lâmpadas. 3 tomadas, perdão. De 100 VA. Mas se você colocar mais, coloca, né? Sim, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, pessoal. Mínimo. Eu não faço um projeto seguindo isso aqui nunca. Para ninguém. Não faço. Até se disserem para mim, siga isso aí, eu não faço. Se não quiser, tudo bem, peça para outro fazer. Eu não faço. Porque eu vou colocar numa sala 3 tomadas, eu ponho atrás da televisão já 4. Eu não vou ter uma tomada para ligar um carregador de celular, nada do lado do sofá, não é? Justamente. Então a gente tem que ter um número maior pensando no conforto do cliente. Senão daqui a pouco está lá, cheio de extensão. Na minha casa tem 12 metros a sala, só tem uma tomada, para ter ideia. Meu Deus. A caixa, né? Aí eu coloquei mais 4 tomadas. É um absurdo. É um absurdo isso. E aí, pessoal? Concordam? Alguém faria diferente disso aqui? Estamos aqui para discutir. Faria para mais. Isso aqui, pessoal, são as condições mínimas, tá? Tem que deixar bem claro, pessoal. Isso aqui são as condições mínimas. Previstas aí, né? norma. Mas assim, Ninguém pode... Em cima da pia vai ter... Pronto. Peraí, aí a gente já vai entrar numa outra fase, tá? Primeiro, vamos voltar para a questão da pia. A pia já é previsto 2 em cima da pia. Aí eu só coloco 3, né? Só está previsto 3 aí. 2 tem que ficar em cima da pia. Aí a outra é para ligar a geladeira. Pronto, acabou-se. Se eu tiver um fogão elétrico, com acendimento elétrico, eu já não tenho mais tomada. Alguém colocou aqui que as lâmpadas eu concordo, que eu acho que de colocar mais, mas as tomadas não. Eu não entendi bem. As lâmpadas eu concordo o quê? E a tomada não. Se puder falar, tá? Vejam, como eu estava dizendo. Eu acho que pela quantidade, ele quis falar a quantidade, tá entendendo? Pela norma ele concordou. Agora, pela iluminação, mas não concorda com a quantidade que tem de tomadas, que seriam mais, né? Mais tomadas, sim. Isso aí, gente, é o mínimo. Como eu estou dizendo, ó, pelo cálculo, só deu 3 tomadas na cozinha. Obrigatoriamente, 2 tem que ficar em cima da pia. A outra você vai colocar para a geladeira. Se tiver um fogão elétrico, e aí? Que acendimento elétrico, não vai... Vou voltar para o isqueiro ou para o fósforo? Tá? Numa casa pequena como essa aqui, provavelmente vai se passar roupa dentro da cozinha. Tá? Porque é muito pequenininha aqui essa área. Não dá. Você coloca uma máquina de lavar aqui, acabou-se. Aí vê, ó, geladeira, fogão, exaustor, micro-ondas, cafeteira, liquidificador. Gente, quem usa, em vez de fogão comum, usa cooktop. Olha, não se iludam. Às vezes uma casinha pequenininha como essa aqui, tá? Aí você fala, isso é casa de pobre. Às vezes não é, não, viu? Às vezes o poder aquisitivo do dono disso aqui é bem mais alto, mas é aquela casinha de praia, é só para um casal, não precisa de um outro quarto. Então, ele vai incrementar isso aqui, encher de coisas. Tá? Vai acabar enchendo de coisa. Sim. Quer dizer que fica a critério do cliente, né? Para a gente botar
várias tomadas, a gente tem que conversar primeiramente com ele, não é isso? Sim, exatamente. Vamos lá, para você ter uma ideia. Eu estou conversando com você, você é o meu cliente. O senhor vai utilizar fogão normal ou vai utilizar cooktop, que é aqueles fogões só a parte de cima do fogão que fica em cima de uma pedra, né? De mármore, seja lá qual for o material, tá? Porque se você me disser, não, eu vou usar sim cooktop, aí eu vou lhe perguntar o seguinte, e o forno? O senhor vai comprar o forno ou não? Se você disser que não, tudo bem. Mas se não, eu vou colocar um forno. Que no caso do cooktop, o forno é separado. Então, ele tem uma tomada para acender o forno separado da tomada que liga o cooktop. Ou seja, debaixo da bancada ali onde vai pegar o cooktop, você tem que deixar dois pontos de tomada. Tá? Vou lhe perguntar, o senhor vai usar coifa? A coifa seria um exaustor? Vou. Pronto. Então eu tenho que ter uma tomada alta agora para a coifa. Já foram 3. Só no fogão. Tá? Alguém comentou aqui, e pobre tem tudo isso? Foi Edivânio que comentou. Edivânio, concordo com você. Não vou discordar de maneira alguma. Tá? Mas o seguinte, normalmente quem contrata alguém para fazer um projeto elétrico não é pobre. Não é pobre. O senhor entendeu errado. Eu disse que pobre tem tudo isso. O poder sim. Perfeito. Geladeira. Talvez cooktop não, mas muitas casas aqui onde eu moro tem, entendeu? Sim. A gente tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar para o futuro, né? Com certeza, ele pode expandir. Vocês querem ver uma coisa bem... Vamos lá, bem simples. Eu tenho um terreno onde eu consegui fazer um recuo da casa. Tá? Um recuo um pouco grande. Ou mesmo que seja pequeno, mas o muro de frente é alto. Você não vai acabar colocando um interfone lá, não? Gente, você compra um interfone hoje com menos de R$150. Você vai acabar colocando um interfone, porque o seu muro é alto. Tá? Ninguém sabe quem está do outro lado. É o mínimo que vai acabar colocando. Um interfone. Aí vem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Pensem no que vocês vão me responder, tá? O interfone precisa de alimentação elétrica. Precisa chegar energia nele. Tá? O interfone comum, só voz, ele alimenta num ponto. O interfone que tem câmera, que aí você vê, além de voz, ainda se vê, ele normalmente tem alimentação diferente. Para que lugar que eu vou mandar a alimentação do interfone? Pensem e me respondam, gente. Eu tenho que chegar com 110 ou 220 volts no interfone para poder alimentar ele. Edivânio colocou cozinha, mas para que tipo de interfone? O com câmera ou sem câmera? Acho que para cozinha sem câmera, né? Não, aí justamente você fez justamente o errado. Deixa eu explicar, pessoal. Tá? O interfone comum, que é somente de voz, tá? O aparelho de fora, do lado de fora, é que recebe energia elétrica. O aparelho de dentro é somente um telefonezinho, nada mais do que isso.
Esse é o sem câmera. Que só recebe. É só voz. O com câmera câmera, na frente. o que tem câmera, tá? Normalmente, os modelos que eu conheço, a alimentação é no aparelho de dentro. Porque ele tem uma telazinha de monitor, tudo, ou seja, ele precisa chegar energia para ele alimentar o monitor. Então, vejam, tudo depende da sua entrevista com o seu cliente. Se eu quero um interfone, tá? Tudo bem. Que tipo de interfone? Vai ter câmera ou não? Se ele disser que tem câmera, a alimentação é dentro. Se ele disser que não tem câmera, a alimentação é fora. Entenderam? Vocês estão começando a entender a lógica do que você tem que pensar. Quem faz projeto elétrico tem que pensar, pessoal. Pensar, primeiro, no que o cliente quer. E o pior, que muitas vezes o cliente não sabe o que quer. Ele é um leigo no assunto. Aí ele fala assim, não, depois eu vejo, pronto. Aí lascou, gente. Lascou. Vocês querem ver uma outra preocupação que eu tenho imensa na hora de distribuição de tomadas? Quarto de criança. Tá? No quarto de criança, um perigo absurdo. É um perigo absurdo você deixar uma tomada do lado da cama, a cama encostada na parede. O que a criança vai fazer? Ficar com o seu celular conectado. Isso tem muito adulto que não faz isso, né? Os adultos não fazem. Vai ficar com o celular conectado, carregando, usando ele, vai acabar dormindo por cima do celular, ele carregando, ele vai sobreaquecer, e aí sabe Deus o que pode acontecer, né? Então, quarto de criança, se tiver, quando eu recebo o layout, tá, tiver duas camas de solteiro encostadas na parede, eu acabo colocando poucas tomadas, que é justamente para evitar o posicionamento dessa cama. Evitar que essa tomada fique numa posição que a criança possa dormir carregando o celular e depois está a tragédia feita. Num prédio aqui em Carpina, o Genilson acho que não está no grupo hoje. Mas às vezes eu... Oi? Oi. Pois não. Mas às vezes o pessoal essa questão aí de tomada ao lado da câmera. Fala de novo. Fala de novo. Está cortando, não entendi quase nada. Estou dizendo que essa questão de tomar. Essa questão de tomada no lado da cama é muito relativo, porque tá cortando. Cortou totalmente o sinal agora. Eu não estou ouvindo nada. Eu acho que ele perdeu o sinal, pessoal. Pronto, o que eu estava dizendo? Aqui, um prédio. A dona do apartamento, já o apartamento comprado, foi feito alguns detalhes a mais no apartamento, veio me questionar por que não tinha tomada do lado da cama, porque os dois filhos dela queriam justamente uma tomada do lado para que ele pudesse carregar o celular. Tem tomada dupla entre as camas. Tá? Eu deixei tomada dupla entre as camas. Mas eles queriam do lado. Aí eu disse para ela, eles vão dormir por cima, vão deixar o celular carregando, vão dormir por cima, ele vai aquecer, se queimar só tá bom, ele pode explodir. Aí ela sabe o que ela respondeu para mim na hora? Eu não tinha nem pensado nisso, esquece, deixa do jeito que tá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Projeto elétrico a gente tem que pensar, tá? Realmente temos que pensar. Vocês entenderam aqui, pessoal, o que é que nós temos que fazer basicamente? Teleone está certo. Se a pessoa gosta de mudar o layout dos móveis,
Aí uma hora vai dar errado, mas aí não é responsabilidade mais sua. Porque você vai, sabe como é que o projetista vai se livrar? Normalmente tem a planta de layout. A planta de layout, tá, é a distribuição dos móveis no local. Com essa distribuição dos móveis, você faz o projeto elétrico. Se mudarem a distribuição dos móveis depois, não é mais responsabilidade sua. Tá? É assim que funciona. É muita responsabilidade? Sim. Projeto elétrico meus amigos. Projeto elétrico é complicado. Pessoal, entenderam aqui as exigências mínimas? E vou dizer uma coisa para vocês. Praticamente foi a primeira e a última vez que vocês fizeram isso. Tá? Porque normalmente quando se vai fazer um projeto elétrico, tá? Não sendo padrão caixa nessas casas para caixa, normalmente são projetos mais elaborados de pessoas. Por exemplo, eu fiz uma casa, projeto elétrico e hidrossanitário, de uma casa com 8 banheiros. 8 banheiros numa casa, gente. Parece um absurdo, mas tinha 8 banheiros. Na piscina, 2 banheiros. Tá? 8 banheiros numa casa. Então, uma pessoa dessa não está preocupada se ele vai gastar um pouco mais R$1.000, R$2.000 com algumas tomadas a mais. Pelo contrário. Tá? Então, normalmente não se faz... Casa da gota é essa? 8 banheiros. Eu estou acostumado a fazer projetos que... casa pequena, para mim, tem 4 banheiros. São normalmente essas pessoas que vão pedir projeto elétrico realmente, gente. Tá? Então, a gente tem que pensar não com a nossa realidade, e sim com a realidade do cliente. Não é a casa do Neymar ainda não. Também não. Não precisa exagerar desse jeito. Tá? Então, pessoal, dificilmente a gente vai fazer isso. Quais são, prestem atenção, por favor. Quais são as condições mais normais da gente receber projetos? Tá? 1, planta de pontos, que é justamente esse outro projeto que a gente tem aqui, que vocês já imprimiram. O que é uma planta de pontos? O arquiteto, ou o engenheiro, ou seja lá, quem fez o projeto, já determinou no projeto os pontos de lâmpada e já determinou quais seções de interruptor acendem o quê e onde está distribuído os pontos de tomada. Interfone, televisão. Tá? Então, normalmente, o certo seria receber assim sempre. Tá? Isso aqui, você vai entrar, portão automático, aí tem motor para o portão automático. O portão aqui tem um interfone, ou seja, esse portão vai abrir com o interfone de dentro. Aqui, o interfone. O padrão da CELP está determinado aqui, já o local. Aí aqui, iluminação de... Esqueci o nome disso aqui, eu falei para vocês agora há pouco. Desculpem, daqui a pouco eu lembro, tá? Está determinado. Não, essas lâmpadas aqui... Balizador de jardim, isso. São balizadores de jardim, na entrada... aqui isso aqui deve ser grama para todos os lados, tá? E só nesse ponto aqui da calçada para você poder entrar, tá? Que deve ter o balizador de um lado e do outro. Tá? A iluminação daqui, 2 lâmpadas, 2 pontos de tomada, um interruptor de 3 seções, porque isso aqui deve estar acendendo essas 2 lâmpadas, esse balizador de jardim, tá? E essa iluminação de cá. Tá?
normalmente teria as letras já para poder identificar. Aqui eu teria 2 lâmpadas normais na sala e 5 spots. Aquela lâmpada pequenininha, pessoal, que é mais para fazer um destaque em alguma coisa. Então, seriam 5 spots, 2 lâmpadas normais, a distribuição das tomadas, o interruptor para poder acender essa lâmpada, tá? E aí vai os detalhes. Interruptor para poder acender essa, aí entrando na cozinha, um interruptor duplo para poder acender essas aqui, a tomada aqui, tomada em cima da pia, tomada para o fogão, tá? Era para ter até excluído o fogão daqui, máquina de lavar está aqui, cozinha. Então, isso aqui seria o mais correto para a gente receber, tá? Recebemos uma planta de pontos e agora vamos fazer a instalação elétrica em cima dela. Tá? Só que, infelizmente, quase 95% dos projetos que eu recebo, ou melhor, muito menos do que isso, em 60% dos projetos que eu recebo assim, ó, com uma planta de layout. O que é a planta de layout? Quem projetou, isso é coisa muito mais de arquiteto, tá? Ele faz o projeto completo, planta baixa, cortes, fachadas, e faz a planta de layout. Na planta de layout, ele determina o posicionamento dos móveis e que tipo de móveis vão ter naquele ambiente. Então, na sala, televisão está aqui, um sofá de 3 lugares, um sofá de 2, uma mesa circular para 4 cadeiras. Tá? Na cozinha, geladeira está aqui, fogão está aqui. Na área de serviço, a máquina de lavar nessa posição já que é fechado com grade. Tá? No quarto, cama de casal com cabeceira de cama nos 2 lados, televisão, guarda-roupa. No terraço, 2 poltronas e uma mesinha. Pronto. E a gente sabe do carro que está aqui. Pronto, faça o projeto em cima disso. Aí já complica bem mais para fazer, porque você agora vai ter que fazer com a sua experiência, montar um projeto elétrico para aquele ambiente, tá? Sem conhecer o poder aquisitivo do seu cliente. O meu cliente, ele tem dinheiro? Sim ou não? Não sei. Mas olhando pelos móveis que foi colocado, esse cliente para essa casa, gente, do jeito que ela está, é pobre? Vamos lá, olha o modelo do carro, tá? Olha uma cama de casal com cabeceira dos 2 lados, tá? Dois sofás grandes, televisão na sala, televisão no quarto. Opa! Já não é um cliente pobrezinho. Mesmo a casa sendo pequenininha, mas não é. Tá? Não é um cliente tão pobre. Veja, só tem um quarto. Eu deixei esse projeto que era justamente para vocês poderem pensar sobre isso. Tá? E agora, para piorar toda a situação, que eu acho que é mais de 50% dos projetos que eu recebo somente a planta baixa, não tem os móveis, muito menos a planta de pontos elétricos. Então, eu tenho que fazer, tá? Desculpem, eu tenho que fazer o projeto elétrico, mas antes disso eu tenho que fazer uma planta de layout no projeto antes de poder começar. Porque se eu não sei se uma cama cabe nesse sentido, como está essa aqui, como é que eu vou determinar que nas cabeceiras de cama eu vou ter interruptor paralelo numa cabeceira de cama e um interruptor paralelo na porta? Ou, para melhorar mais um pouco, um interruptor paralelo na porta, um interruptor paralelo numa cabeceira de cama e um interruptor intermediário na outra cabeceira de cama. Se eu não sei onde estão os móveis, como é que eu faço a instalação elétrica? Estão entendendo a dificuldade? Então, a gente tem que pensar dessa maneira.
Nós vamos fazer esse projeto aqui todinho. Vamos fazer com vocês todo ele, tá? Projeto elétrico disso aqui todo, em cima dessa planta de pontos. Depois eu vou entregar isso aqui para vocês fazerem e vou dizer já de antemão, eu não quero o projeto exatamente igual como o nosso projeto aqui. Já vou dizer, olha, as arandelas aqui, ó, as lâmpadas que estão aqui, eu não quero que fiquem aqui. Eu quero que fiquem no muro, nas 3 faces do muro preenchido com arandela. Já muda o projeto. Vejam, aqui, cabeceira da cama. Tá? Os 3 spots sobre a cabeceira da cama. Então, a cama está do lado de cá, é daqui para lá. Aqui ela está invertida. A televisão que está aqui ela está do outro lado. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês e esse aqui vai ser trabalho para vocês fazerem para me entregar. Tá? Então, os desafios vão aumentando. Isso é o pequeno projeto. Depois nós vamos partir para projetos grandes. Tá, pessoal? Tenho certeza que nós vamos fazer projeto grande. Vicente Augusto, esses spots da sala seriam em cima da TV, não é isso, né? Não, olha, isso aí varia de cliente para cliente. Tem cliente que prefere o spot sobre a televisão porque ele quer mostrar o hack dele, né? Ele quer esse tipo de coisa. Já o mais correto para o spot é ele estar sobre a cama, sobre os sofás, porque é para você ler, você acende o spot, que é para você ter uma leitura melhor. Você está lendo um livro, senta na sala. Adianta de nada eu ter o spot em cima da televisão, eu teria que ter o spot sobre a minha cabeça. Tá? Ele tinha que estar acima de mim, porque aí eu consigo ler com toda a facilidade. Então, esses spots que estão aqui distribuídos, estão distribuídos para ficar 5 spots sobre os 2 sofás. Ele poderia estar aqui,